Tem alguém aí? Hoje eu vou chamar a Yara. Assim que ela entrar, eu a puxo pra cá pra gente conversar sobre relacionamento. Aí, tudo bem, Yara? Você entrou, deixa me ver. Ah, tá Sim, conectando. Achou! Ah, que bom. Tudo bem? eu estou, meu amor. Tão bom estar aqui com você. Deixa Como só eu arrumar isso aqui, que agora eu fiquei pra cima. que Seja muito bom. bem-vinda, Yara. Eu que agradeço imensamente esse convite, bem legal, bem gostoso, Que bater um bom, papo. que bom. Deixa eu apresentar você então para as pessoas que estão aqui com a gente. A Yara, ela fez parte do meu processo terapêutico, porque quando a gente se conheceu, eu tinha assim muitas crenças, muitas questões para trabalhar ainda, ainda tenho, mas naquela época eu era muito crua ainda. E aí a Yara, ela é terapeuta, né? Ela trabalha com vários tipos de terapia. Nós nos conhecemos lá no Biosegredo, que faz parte também da minha formação. E aí, a partir do momento que a gente se conheceu, eu fiz vários tipos de terapia com ela, lá dentro do Instituto. E aí ela foi me ajudando a me entender um pouco melhor, me ajudando nesse processo aí de chamar a responsabilidade para mim, porque naquela época eu ainda colocava muito as responsabilidades no outro, e eu chamava tudo de culpa. Então, todos os homens que apareciam na minha vida eram os culpados. Eu era a bonitona, né? Aí ela me ajudou a enxergar que não era nada disso, que eu precisava trazer para mim as responsabilidades para começar a melhorar a minha vida. Conta um pouquinho, Yara, então, dos trabalhos que você faz hoje, que hoje a gente não tem mais o Biosegredo, né? Conta para mim como que você tá hoje, assim. Então, e é verdade, né? A gente se conheceu nesse processo, no teu processo evolutivo e o meu também, porque o terapeuta também evolui junto com o cliente, né? Isso é fato. A gente Sim. vai aprendendo junto a estar construindo uma nova vida, uma nova forma de viver, né? Então, hoje eu continuo trabalhando como terapeuta holística, Uhum. trabalho mais hoje voltada com a geometria sagrada. Trabalho com radiestesia, com cirurgias espirituais, com desobsessão também, através da própria radiestesia, né? Sou Uhum. taróloga também e sou facilitadora de algumas aulas. Então, quem quiser aprender radiestesia, quantiônica, tarô, eu também dou aula de todas essas técnicas que eu aplico, né? Sim. E, óbvio, eu tenho acompanhado muito as tuas lives e tenho adorado. Aliás, estou super feliz, né, do convite de poder estar aqui com você. Muito obrigada, gratidão imensa mesmo. E a gente vai se tratando também junto, né, Lígia? Porque tem uma coisa que você falou outro dia que é bem legal. Quando você toma a responsabilidade para você, você entende que você precisa também estar legal, né? Então, Sim. ele vai conhecendo a tua história, vai trazendo a sua história para o contexto, né, de vida e vai melhorando como ser humano e vai evoluindo como pessoa. Então, acho que isso que é o fundamental, né? Porque as relações, elas são importantíssimas porque elas são a nossa história. E a partir do momento que você começa a trazer isso para a tua vida de uma forma mais coesa, mais sensata, tirando o aprendizado de cada pessoa que passa pelo teu caminho, vai ficando mais gostoso e mais leve viver, né? Sim, justamente. Bem importante esse ponto que você colocou, né? De tirar todos os
eu gosto, eu sou o tipo de pessoa assim que quando alguém me procura para conversar a respeito de relacionamento, eu sempre busco extrair o máximo de aprendizagem de cada relação. Porque eu entendo, Yara, que você até me ajudou muito a entender isso. Eu entendo que se a gente não explora tudo que é possível dentro daquela relação, tudo que a gente tem que aprender e os padrões que precisam evoluir e mudar, a gente acaba trocando seis por meia dúzia, né? Porque aí você troca a pessoa, mas você continua vivendo as mesmas coisas, né? É isso E, mesmo. então eu falo isso, assim, eu sempre falo, mas tem certeza que você já fez tudo que você podia? Tem certeza que já está na hora de terminar mesmo? Então, eu sou o tipo de pessoa que eu demoro para terminar, né? Porque agora, não antes, mas agora. Porque eu quero ver se realmente já melhorou, se eu já fiz tudo que eu podia ter feito. Acho super importante isso. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque a gente entra também numas de, às vezes, querer sublimar as coisas, né? E você não precisa sublimar, você precisa compreender qual é o processo e ampliar a visão sobre isso. Porque relacionamento é a única forma que nós temos de ir aprendendo e evoluindo com aquele outro ser, né? Nos dando a oportunidade de evoluir com ele e automaticamente ajudando aquele ser que está na nossa frente a evoluir conosco. Então Sim. é um contexto muito, é uma troca muito bacana, né? Isso, é sempre junto, né? Eu vejo assim que algumas pessoas ainda, e eu digo ainda porque eu tenho certeza que as pessoas vão melhorar, mas eu digo assim, algumas pessoas ainda usam os seus relacionamentos como um campo de batalha, né? E não é Sim, um contra o outro, não pode ser. Tem que ser você com a pessoa para resolver o problema. Porque os problemas é, vão acontecer, não é, Yara? É desafiador você viver com alguém. É desafiador você estar com alguém, porque a gente se relaciona com as nossas projeções. A gente não se exato. relaciona com o outro de uma forma íntegra e pura. A gente, principalmente as mulheres, né? Eu estudo mais sobre as mulheres, então eu digo assim, as mulheres elas querem se iludir. A gente tem um inconsciente coletivo que nos prepara de uma certa forma para os contos de fada, né? A gente é criada para encontrar o príncipe encantado que vai te salvar. E não é assim na prática, né? Na vida real isso não acontece. Não funciona Então, dessa maneira. exatamente, a gente vem com essa imagem, né, de que a gente vai encontrar um homem perfeito, um homem ideal, e aí, conforme você vai vendo que isso não existe, você vai se desiludindo e tudo isso acaba sendo até entristece a gente num determinado momento, né? Sim, claro. E e é bacana quando você coloca que a gente procura uma relação e vivencia essa relação com base nas nossas expectativas. Porque é isso que as pessoas não compreendem, né? Quando a gente fala de um contexto de relacionamento afetivo íntimo, tem a sua expectativa sobre aquele ser humano. E aí você vai criando É, um ser que, na verdade, não é real. Ele é exatamente. expectativa. E aí você deixa de olhar aquele outro ser como ele é de verdade. Sim. E é aí que as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas, né, Li? Exatamente. E é por isso que quando nos primeiros 2 anos, que é o ano da paixão, né? Enquanto você está apaixonado, você não percebe essas coisas. Não, Você só se relaciona com aquilo que você está idealizando. Você só é, se relaciona com aquilo que você idealizou, né? Com as suas projeções e com tudo. Quando a paixão vai acabando, vai diminuindo e você já está construindo um processo amoroso verdadeiro, aí é que as coisas começam a pegar. Por isso que tem a crise dos 3 anos, né, Yara? Agora fica tudo muito mais claro, assim, para mim. Porque no terceiro ano é o primeiro ano do processo de construção. E aí você começa realmente a estar com a pessoa real, né? Você começa a ver os defeitos que todo mundo tem, né? E como que você vai reagir diante disso. E aí que os problemas começam a aparecer mais fortes, eu diria. exatamente. E tem uma outra coisa que é muito interessante também, como você falou, né? Eu também costumo trabalhar bastante com mulheres e eu tenho um work que eu chamo que é um presente divino, né?
que me faz aprender cada vez mais sobre relações, que eu trago esse work muito, e tem muitas mulheres que já participaram, para que elas comecem a se olhar de verdade. Porque a grande sacada, quando a gente começa a ter um pouquinho mais de consciência sobre nós e sobre as outras pessoas e sobre as coisas de uma forma geral, é a gente começar a entender como é que nós funcionamos, né? E nos aceitar com os nossos ônus e bônus, porque Sim. a gente tem, às vezes a gente tá com uma vida tão bagunçada, né, cara? Tá tudo tão maluco, e aí você quer ter alguém dentro dessa bagunça, e alguém perfeito, e alguém inteiro, e alguém sem nenhum problema. E isso não é real. Exigir que essa pessoa seja inteira, completamente equilibrada, com tudo muito alinhado, sendo que a minha própria vida está uma grande bagunça, né? Aí eu quero trazer esse ser humano para dentro da minha bagunça e ele tem que aceitar tudo. Vamos aceitando tudo aí, porque senão não vai dar certo, né? Então, Isso que é mais difícil. e quando você coloca dessa forma, né, eu acho bem bacana, porque dá sim para a gente explorar isso, né? Era quem nunca fez isso, né? Eu diria, né? Claro. Quem nunca fez isso? E aí eu trago um pouco assim pro meu círculo de amizade mesmo, né? Para as pessoas mais próximas. As mulheres estão com essa tendência, né? A grande maioria, assim, de querer o homem perfeito. E às vezes a gente não tem tudo aquilo para oferecer, né? E aí é uma troca, é simbiose, é energético mesmo. E por mais que a pessoa também venha com milhões de qualidades, né? Porque tem muita gente boa por aí, a gente precisa estar ciente de que essa mesma pessoa também tem o seu lado sombra, né? A gente tem que ter Sim. essa consciência que por melhor que a pessoa seja, ainda assim eu vou ter que lidar com as sombras dela, junto com as minhas. Exatamente. E você ter essa consciência de que está tudo bem, né? Que você tem as suas bagunças a serem organizadas, que você tem os seus sentimentos a serem compreendidos, conhecidos e reconhecidos, dá para se construir uma relação com bases sólidas, mas de uma maneira real, né? Sem Uhum. criar ilusão, porque infelizmente nós sabemos, a gente que está nesse caminho. Não quer dizer que a gente seja as pessoas mais bem resolvidas, é o que você falou no outro dia na live, eu achei fantástico. Nós também estamos nos construindo. É Sim, óbvio, né? sim, sem dúvida. Eu também tenho as minhas questões nos meus relacionamentos, que também estou tratando, que também estou observando, que hoje já falo sobre isso com uma naturalidade um pouco maior, É, de uma forma mais leve, trazendo a consciência do aprendizado sobre cada pessoa que passou pela minha vida até hoje. Mas você também consegue construir uma relação, mas com base real, observando esse ser humano como ele é de verdade, e entendendo e até desenvolvendo, né, um diálogo diante de todas as questões e situações em que a pessoa também vive, porque a pessoa também vai trazer uma bagagem, né, para dentro dessa relação, assim como você. E quando a isso. gente fala dessa história de se olhar, existem contextos na nossa parte inconsciente, que aí é onde me chama bastante atenção, que é as mulheres terem essa síndrome da Cinderela, e isso é real, de que Uhum. o pecado vai aparecer a qualquer instante, vai salvar a minha vida. E uma Isso é outra. real até agora. Você falou tudo. Isso ainda é real. Eu fico impressionada com isso. Eu também, impressionadíssima, porque é real na cabeça das pessoas e Uhum. elas vivem como uma verdade. É óbvio que não com um conto de fadas, mas é nesse contexto, né? E uma outra coisa também que as pessoas falam muito e que me deixa e me pega assim profundamente é eu preciso encontrar a minha metade. E para as minhas clientes eu falo, gente, desculpa, mas assim, você é um ser inteiro. Você precisa encontrar um outro ser inteiro para que juntos sigam um outro caminho, ou o Sim. caminho. É. Mas não metade, metade que se completa. Isso não existe, porque cada ser humano é único. Uhum.
É, Eu não isso tenho uma também. metade de mim, só tem eu. De mim só tem eu, de você só tem você, do João só tem João, da Maria só tem Maria. Não, não existe uma metade da Yara. Não tem como. E Exatamente. essa é uma parada que às vezes a gente se esquece. É, fica natural, né? Não sei como, mas fica natural. Então, realmente, você tem razão. Às vezes a gente se esquece de que nós somos seres inteiros. É. A gente se esquece que nós somos os únicos que temos as nossas digitais. Ninguém mais tem a minha digital. A minha digital é minha. Então, Uhum, a minha maneira de sentir também é minha. A minha forma de observar é só minha. A gente fala em observar, às vezes, não sei se você já teve a oportunidade, mas eu acredito que sim, de estar num lugar paradisíaco, assim, super lindo, com amigos ou com família, não importa, ou até com uma pessoa que você está se relacionando, e você observando aquela paisagem linda, a sua observação é diferente da do outro na mesma paisagem. uhum, Por quê? Porque a gente observa com base no que eu tenho de sentimento, é. de A, conhecimento interno, né? a gente observa com base nas nossas histórias, né? Aliás, a gente observa e vive. É por isso também do não julgar, né, Yara? Porque a gente observa e vive, e tudo que a gente faz é baseado no que a gente sabe, no que a gente viveu nas nossas histórias, em tudo que tem na gente, né? Exatamente. Tudo que tem em mim é o que vai reverberar da maneira como eu observo que estou olhando, com os Uhum, olhos físicos, claro, né? é. E assim a gente vai aprendendo como viver, e dá para viver relações muito legais, é óbvio. Existem contextos de relacionamentos que eles são muito pesados, muito dolorosos, muito intensos, existem relações, infelizmente, muito abusivas, mas a gente começa a observar que no contexto da terapia a gente consegue ajudar essa pessoa a sair dessa situação Uhum. e viver melhor, e estar melhor com ela e com o contexto inteiro da vida dela, né? Então, isso é que é uma parte bacana da gente observar. É, observar a transformação do outro é sempre gostoso de ver, né? É sempre bonito, mas observar a nossa própria transformação, eu diria que é assim, aquela sensação de que você ganhou algo, sabe? Quando observar a própria, quando você percebe que você melhorou, que você deu um salto, que você passou de fase, né? Que você brigava por uma coisa que hoje você não briga mais, que você fazia de um jeito que hoje você não faz mais. Eu acho que isso, assim, é muito bom, é muito gostoso. É muito gratificante, é É. extremamente gratificante. E o mais legal, Lígia, é que assim, graças a Deus, né? E eu digo graças a Deus que hoje as pessoas têm a terapia como uma aceitação um pouco maior. Então, isso é legal, porque ela tem a oportunidade de ser ela de verdade, né? Uhum. Ainda temos muita resistência, porque existem várias pessoas que ainda falam: ah, mas isso é bobagem, não preciso olhar. Imagina que uma coisa que eu vivi com 15 anos, com 18 anos, eu agora com 40, com 50, isso influencia a minha vida? É, É. É. influencia. Sim, você tem razão. Não, é verdade. As pessoas estão mais abertas, né, a fazer terapia, já tem um tempo que isso vem acontecendo e eu acredito que vai acontecer cada vez mais, porque fica muito claro o quanto a gente melhora, né? E que Sim, não, que terapia não é para loucos, isso ficou no passado, ao contrário, né? Terapia é para quem quer se cuidar, né? Para quem quer é, gerenciar suas emoções, porque hoje em dia a gente já sabe que as emoções elas nos levam a fazer coisas, né? Então a gente tem que gerenciar tudo isso para você conseguir administrar a sua vida, né? E exatamente. o que eu acho bacana, Yara, é que já existe um movimento, assim, pelo menos as pessoas que eu conheço, né? Do mesmo jeito que a gente faz no trabalho, que a gente tem uma programação na vida, né? A gente no trabalho a gente tem uma programação de vou fazer assim, assim, assado para chegar em tal lugar. Então, é programando isso que a gente faz no trabalho. As pessoas já estão mais ou menos entendendo que no relacionamento a gente pode fazer a mesma coisa,
né? Sim, Que a gente programa, que a gente trabalha aquilo que a gente está sentindo, o que não está bom, você vai conversando com a pessoa e vai administrando de uma forma que fique leve, que seja leve, mas que você consiga chegar num patamar que você esteja sempre melhorando a sua relação. exatamente. Isso é bem legal, né? Porque e não é que você não vai ter problemas. Nós vamos ter problemas sempre. Sim, Estamos aqui em evolução, estamos aqui encarnados, estamos num processo evolutivo humano, né? Que não é fácil, sim. mas é viver mais leve, Uhum, é ter a coragem de se colocar, de expor o que você sente, as suas dores, os seus amores, sim, dizer o que eu gosto, o que eu não gosto dentro de uma relação. Isso é fundamental, porque a gente isso. observa, não sei você, mas eu já tive algumas clientes que se submetem a coisas dentro de uma relação que elas não querem fazer, que elas Uhum, não gostam de fazer, que elas não aceitam. sim, Mas fazem, por sim. medo de perder. É, isso. Eu tive um relato agora, no fim de semana, sobre isso. Assim, na verdade, foi uma pergunta. Eu, inclusive, nem publiquei, né? Porque era uma pergunta bem pessoal, um relato bem pessoal. E a pessoa dizia para mim isso mesmo, assim, que ela não sabe falar do que ela não gosta, né? E aí eu fiquei me perguntando, e é uma relação já para mais de 10 anos, né, que as pessoas vivem juntas. E aí eu pensei, poxa, mas que relação que a pessoa construiu a ponto dela não conseguir, não saber, não poder dizer o que sente, né? Bastante desafiador, não é, Yara? Ou então essas relações também que me preocupam um pouco com os meus clientes específicos, né? É quando a pessoa entra num relacionamento e se esquece que ela também tem uma vida. Hum, Porque da sua vida, a pessoa tem a vida dela e nós temos uma vida sim. juntos, Uhum, né? Que é o caminho do meio. Então, e as pessoas esquecem dos amigos, esquecem das famílias, esquecem de respeitar o próximo, porque estão dentro de uma relação e acham que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, que não precisa de mais nada. E aí, quando termina ou tem um problema esse relacionamento, é onde a pessoa entra numa dor muito profunda. Porque aí é. entra naquela história do, ai, mas eu abri mão de absolutamente tudo para estar com aquela pessoa. E aí a minha pergunta é sempre: alguém exigiu isso de você? Ou você fez isso achando que isso era o suficiente para que você se mantivesse nessa relação? Uhum. Então, são contextos que a gente vai trazendo para dentro da terapia para que a pessoa vá descobrindo como é que ela se coloca nessa situação, né? Sim, verdade. É, são momentos, né? Eu falei das fases do luto num dia desses aí, justamente por isso. Porque eu acho super importante vivenciar cada uma delas, entendendo cada processo, né? E é muito comum, as mulheres principalmente, e as que são mais velhas e que têm relacionamentos mais antigos, ainda pior, Yara, porque tem todas algumas questões, né, a serem trabalhadas que já, assim, são crenças muito integradas, né? Sim. E isso que você falou tem todo sentido. A pessoa deixa a sua vida e vai viver uma outra vida com outra pessoa. E se essa pessoa for embora, é como se tivesse levado a vida dela junto. Acabou, né? Acabou tudo. E aí? E agora Uhum. eu faço o E quê? agora, Pra onde eu vou? né? E aí o mais maluco é que dá para você construir um relacionamento sem você precisar abrir mão de nada. Você pode juntar as coisas e saber que você pode sim ir ao shopping com a tua amiga, você pode sim viajar com amigos e com o namorado, e as coisas podem se juntar a partir do momento que você tem a predisposição de falar sobre você, né? É, De olhar para você com amor e falar, poxa, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. Porque as pessoas têm, eu tenho notado nesse tempo todo, e até realmente com a minha própria vida, e observado que assim, não é o fato de você estar junto
que te detona, detona, que diga que você está amando, que você ama. Ou o Sim, fato de você estar separado, fazendo coisas em paralelo, coisas no corriqueira da vida normal, sim, que sim, você ame mais ou ame menos. é Isso é uma coisa que verdade. não a outra. Porque as pessoas acreditam que o fato de fazer tudo absolutamente junto é o que é a característica para dizer que, ai, olha como ele me ama. Isso não é verdade, porque isso é uma dependência emocional. A partir do Exatamente. momento que eu não consigo fazer nada sozinho, significa que eu tenho uma dependência daquele ser humano. E se aquele ser humano me faltar por algum motivo, eu vou ter problemas muito sérios. Aliás, faz parte, né, de um relacionamento saudável, na minha opinião, que cada um mantenha um pouco da sua individualidade. E aí as pessoas confundem individualidade com privacidade, que já me trouxeram essas falas também no sentido assim. Aí vem com a história da privacidade. Ah, mas eu não tenho as senhas do celular ou da rede social, não sei o quê. Então, é uma manifestação de insegurança tão grande a pessoa querer ter senhas um do outro, né? Porque se a pessoa. Não sei, para mim isso é resolvido da seguinte forma. Se eu acho pertinente que as pessoas da minha casa, né, ao meu redor tenham as minhas senhas, ok. E eu acho, e comigo isso funciona muito bem, né? Porque eu não Sim. gosto de senha, eu sou, é particular meu. Então, para mim é tudo muito aberto. Mas isso não significa que as pessoas que convivem comigo precisem também fazer o mesmo, né? Então é uma questão de respeitar um, respeitar o espaço do outro. Mas normalmente existe muita insegurança nessas falas, não é, Yara? Sim, e uma coisa também, você está falando dessa coisa da individualidade, né? Para mim, por exemplo, eu acho extremamente desrespeitoso alguém atender o meu celular. Pode ser minha Hum, família ou pode ser o meu relacionamento. É um desrespeito comigo. E não é porque eu escondo nada. É simples por unicamente porque não faz sentido. Eu jamais farei esse telefone para tocar 24 horas, a menos que a pessoa diga para mim: atende, por favor, para ver quem é. Só. Aí eu vou pegar o sei. telefone e falar: olha, a pessoa não pode falar no momento. Posso pedir para te ligar? Acabou. Então, são coisas muito individuais, não é? É por isso que eu falo, são coisas tão individuais que cada um tem a sua maneira. Então, a gente tem que entender primeiro como a gente funciona, para Sim. depois entender como que o outro funciona e para que daí vocês conversem e encontrem uma solução no meio dessas duas coisas. Porque se existe dentro, se um casal, um quer ter a senha, o outro não quer, né? Ou um quer acessar, o outro não quer, vocês precisam juntos encontrar uma solução para vocês, que vai ser só de vocês, né? Então Exatamente. tem coisa assim que é tão específica, que é tão individual, que só vocês dois conversando para se entender, né? E eu tô trazendo uma coisa assim corriqueira, bobeira, mas existem Claro, coisas super importantes que poderiam claro. ser, por exemplo, eu gosto de planejar as coisas, né? Comigo, se quando eu estou me relacionando com alguém, se a pessoa vem muito assim de sexta para sábado querer fazer algumas coisas, eu não posso, porque eu já programei a minha semana. Às vezes eu programo com 2 semanas de antecedência, né? Então, se eu me relaciono com alguém que deixa para fazer as coisas na última hora, acaba dando atrito. E aí pô, mas eu tenho facilidade, né? Eu aprendi com você, inclusive, eu tenho facilidade em dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, e eu vou dizendo quantas vezes forem necessárias, né? Para que as pessoas entendam também. Porque às vezes não adianta falar uma vez, né, Ara? E também tem o jeito como você fala, né? A maneira como você fala diz muito sobre o que vai acontecer depois que você falou, né? Isso também é uma coisa muito importante. E aí sim, depois que você fala, você também ouve e você precisa ver até onde que a pessoa consegue chegar, porque todo mundo tem um limite. Então a gente tem que encontrar junto, né, para ficar harmônico e para equilibrar. Exatamente. E é aí que a gente vai construindo a relação. É Mas por para isso que eu isso, digo que é construção diária. aberta a compreender, a sair da sua zona de conforto, Uhum. ampliar o horizonte, entender que, e nos dias de hoje tem uma facilidade, na minha opinião, né? Que é assim, se a pessoa decidiu ter um relacionamento,
é porque ela tá afim de algo. Aí você só vai ter que ir descobrindo no caminho se é algo legal, bacana, que não vai te agredir, que não vai te ferir, ou É, se é algo puro e unicamente só bom para ela. Então, existem milhares de vertentes dentro de um relacionamento. E a gente está falando aqui hoje mais basicamente do afetivo. Agora, se a sim, gente ampliar isso para o relacionamento de amigos, para o relacionamento familiar, a gente vai entrando em vertentes, é, em canais bem distintos, né? sim, sim. Então, é construindo mesmo, passo a passo, é observando, é não deixando de ver a verdade e a realidade daquela situação, é trazendo para você e observando esse contexto de uma forma leve. Nem sempre é tão fácil, né? A gente está falando aqui, parece que é tão simples, né? Não, nunca é, né? Na verdade, nunca é. E uma coisa que eu percebo assim também na intolerância das pessoas, Yara, é assim, e são pessoas que eu fujo, tá? Eu fujo desse tipo de pessoa que fala assim, eu sou desse jeito mesmo, né? Porque aí já vem, a pessoa já tá dizendo que ela não vai tentar. E porque o relacionamento, para funcionar, na minha opinião, pelo menos, a gente precisa ceder. E a gente precisa ceder muito. E eu sei porque eu fui uma pessoa que eu não cedia em nada. Ou as coisas eram do meu jeito, ou simplesmente elas não aconteciam. Né? Então eu percebi isso ao longo do caminho, por quê? Porque eu nunca tinha controle de nada e as coisas nunca eram do meu jeito. Até eu aprender que realmente elas não eram do meu jeito. Né? E aí, quando eu percebi que enquanto eu ficasse batendo nessa tecla, eu só iria encontrar pessoas que seriam muito mais fortes do que eu, né? Esse fortes entre aspas, para eu conseguir me lapidar. Então eu É, entendi. E hoje em dia eu percebo o quanto que fica mais simples também quando a gente cede, porque tem muitas questões do ego normalmente. Então, quando você respira, pensa no assunto e vê que a melhor solução normalmente é ceder, isso não é sinal de fraqueza, coisa que eu achava que fosse, né, no passado. Ao contrário, às vezes se torna assim, se torna tão lógico. Eu nem tenho a palavra certa para dizer, mas eu tenho uma sensação tão boa na hora que eu começo a ceder, sabe? Porque eu tô vendo que é só o meu ego querendo brigar com aquilo. mas é difícil chegar nesse ponto, né, Lígia? A gente demora muito tempo para acordar e chegar nesse estágio de entender, putz, eu posso ceder, não tem nenhum problema em dizer sim ou não. Então a É. gente tem que ir construindo mesmo, passo a passo. Você tem medo de pessoas que dizem, ah, eu sou assim mesmo? Eu tenho muito medo de pessoas que dizem, ah, eu sou muito, eu nunca surto, eu tô sempre muito bem, eu tenho muito medo de gente que não. É. Juro, porque para mim não pode ser humano, né? E Aham. aí tem uma coisa errada, porque quando surtar é capaz de me matar, então eu corro. Eu tinha uma professora de psicologia que ela falava isso. Eu tive, né, na faculdade uma professora que falava isso. Se você tá tudo bem, tá sempre tudo bem, e desconfie, não é possível, né? Realmente. Não, porque você sempre tem um alto e baixo, né? É óbvio que você pode escolher como reagir a isso. Isso aí Sim, aprendendo e tendo domínio sim. sobre você. Mas dizer que isso não te pega, mentira, né? Imagina, é. Eu tenho um amigo que falava isso, eu falava, então, amor, acho que tem alguma coisa errada com você. Vamos resolver esse trem. Não vai dar, não. Né? Me dá um pouco de medo. Mas é isso, eu acho que construindo a sua vida com uma base mais leve, mais tranquila, poder rir das coisas que você faz ou diz é muito legal, né, Lígia? Que é essa vantagem que nós temos hoje. Hoje a gente sorri até das, digamos, cagadas que a gente faz no decorrer da vida, né? Sim, sim, verdade. É precisa, né? Porque se a gente olha com o mesmo, com a consciência, né, que tem agora, eu quando olho assim para 10 anos atrás, meus, de 10 para trás, né? Eu olho assim e normalmente eu dou muita risada mesmo, Yara, porque qualquer pessoa que olhasse de fora provavelmente estaria vendo quantas bobagens, né, eu fiz. Mas eu não tinha condições, eu nem de ver, quanto menos de reagir de outra forma. Exatamente.
É muito interessante, né? E poder falar sobre isso também é muito interessante. Então, acho que fica esse recado mesmo para as pessoas, né? Busquem olhar para vocês, busquem ajuda profissional, porque sozinhos a gente não consegue. Nós mesmas nos tratamos sempre, temos alguém Uhum. que cuida da gente, Sim, temos os mais de nossos. uma pessoa até, né, normalmente. Boa, são técnicas, né? São várias, não É, existe uma técnica não, milagrosa. É um conjunto de técnicas, de tratamentos, de situações que trazem para você a cura, né? Te ajudam a estartar a sua própria cura, a sua autocura. Mas não é uma técnica, não não, existe milagre em tempo nenhum, né? não. Então, você vai buscando, vai tratando, vai te olhando, vai se observando e a coisa vai ficando mais gostosinha. E Acho que é esse. também, e também nenhuma é melhor que a outra, né? Elas vão aparecendo na vida da gente de acordo com o que a gente precisa fazer. E o seu trabalho, Yara, ele é voltado mais para mulheres ou não? Ou é para o público em geral mesmo? Então, você sabe que, Lígia, o meu trabalho ele foi me escolhendo ser Ah, mais para. ah é? Tá. Eu nunca tive essa preferência ou predileção ou falar um assunto específico só para mulheres. Mas ao longo desse, eu diria que de 3 anos para cá, ele foi se desenhando num processo muito de conscientização das mulheres sobre elas, Hum, né? Mas não num contexto do sagrado feminino, não nesse contexto, mas num contexto de realidade mesmo, do mental e do emocional, para elas terem ciência de como elas podem agir e o porquê que algumas coisas para o feminino é tão intensa, né? Porque às sim, vezes as pessoas não entendem. sim. É, eu percebo que de modo geral, realmente as mulheres, eu percebo não, é assim, né? As mulheres elas procuram mais se tratar do que os homens. São formas Sim, diferentes, né, de lidar consigo mesmas. As mulheres se preocupam mais com isso, né? Você pode ver que em qualquer curso de autoconhecimento tem muito mais mulheres do que homens. sim. Mas isso também tem muito a ver com o fato da mulher ser a geradora de uma outra vida, né? Isso Hum, traz a ela uma responsabilidade sobre essa mudança muito grande. Nem sempre ela tem isso como uma consciência real sobre ela, entendeu? Mas sim. esse ponto de você poder gerar um outro ser, de você ter a responsabilidade de amamentar e alimentar aquele outro ser por um período, isso traz para a mulher essa necessidade da mudança e de busca, né? Hum, De buscar algo além do que ela consegue compreender. E ao mesmo tempo, justamente por ter esse fator da geração de uma outra vida, que a mulher acaba acatando para ela muito essa coisa de ser mãe do outro e não parceira ou esposa. E aí é que entra um conflito bem é, grande nos desequilibra relacionamentos. isso. Uhum, Troca a postura, né? Porque aquele ser já tem uma mãe, ele não precisa de você como mãe dele. sim. É, aí começam os desequilíbrios, né? Começam. Sim, Tá. Bom, já está quase dando uma hora aqui, Yara. E eu legal. quero te agradecer por vir aqui na minha casa, praticamente. Estou muito feliz. E vamos marcar novas conversas, porque eu acho que é legal a gente trazer esse contexto de um despertar diferente para as pessoas, sabe? As pessoas estão Sim. precisando de algumas coisas, entender que elas não estão Uhum, malucas, que dá para sair dessas situações. Eu estou muito isso. feliz. Muito obrigada de verdade pelo carinho, pelo convite. Me convide Uhum, sempre que quiser. E eu vou te tá. convidar para vir na minha casa, pode deixar. Na próxima Perfeito. semana o convite será meu. Tá bom. Eu vou gravar, né? Vou salvar e vou colocar aqui. Vou deixar, depois eu deixo o seu contato também junto aqui, que as pessoas possam te seguir, né? E visitar os seus cursos breves. Ótimo, obrigada, viu, meu amor? Um grande beijo. Me manda Para depois o você. link para compartilhar também com as pessoas, Mando para ter sim. o trabalho também. Tá ótimo, Yara. Muito obrigada. Gratidão por estar aqui. Um beijo. Beijo. Gente, obrigada, viu? Quem ficou até agora, maravilhoso. Vou encerrar. Um beijão.